Jornal Verde Vale. Seis horas e 33 minutos. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é sexta-feira, 25 de agosto do ano de 2023. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo que a partir de agora passa a acompanhar o Jornal Verde Vale aqui pela rádio número 1 da região. Agora, 6 horas e 33 minutos. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Senado aprova a MP que aumenta salário mínimo e amplia a isenção do imposto de renda. Jovens têm até essa sexta-feira para se inscrever no programa Aprendiz do Futuro. Motoristas podem ter 40% de descontos em multas de trânsito em mais de 30 cidades de Goiás. Plano Safra, governo antecipa recursos para instituições financeiras. BRICS terá 6 novos países a partir de janeiro do ano que vem. Farmácias públicas vão divulgar estoques de medicamentos na internet. Mulher e candidato do Ceará são favoritos para vagas do STJ. Detento preso em cadeia no Mato Grosso organizou e acompanhou em tempo real roubo a banco em Goiás, é o que diz a polícia. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 34 minutos, uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira em votação simbólica a MP 1172/23, que aumenta o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 e amplia a isenção da tabela do imposto de renda à pessoa física. Agora o texto segue para a sanção presidencial. O reajuste do salário mínimo já estava valendo desde o dia 1º de maio, quando o presidente Lula assinou a medida. Foi incluída ainda nesse texto a ampliação da isenção do imposto de renda. Quem ganha até R$ 2.640 ao mês não terá que pagar o imposto de renda. Segundo a MP aprovada, a valorização do salário mínimo será a soma do índice da inflação do ano anterior com o índice de crescimento real do Produto Interno Bruto, o PIB, ou seja, a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região de 2 anos anteriores. A proposta de aproximar o governo federal de estados e municípios começaram nesta quinta-feira em Salvador as atividades da Caravana Federativa. A ideia é facilitar a adesão das prefeituras a programas sociais atualmente disponíveis, como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Ao todo, 34 ministérios participam das atividades, além de entidades como Caixa Econômica Federal e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entre as atividades itinerantes estão painéis e oficinas. Já o atendimento técnico será feito por representantes das pastas, entidades públicas, instituições financeiras e de desenvolvimento. Público de interesse dos atendimentos são prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e gerentes municipais de convênios. É o que destacou a secretária de Comunicação Social da Presidência da República por meio de nota. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Assuntos Federativos. 6h36. Pesquisa revela que 9 em cada 10 brasileiros quer aumento de impostos para cigarros e bebidas. Fabiola Altran é quem traz os detalhes dessa pesquisa. A maioria da população é a favor do aumento de impostos para produtos que fazem mal à saúde. 9 em cada 10 brasileiros apoia uma taxação maior para cigarro, bebida alcoólica e alimentos ultraprocessados, por exemplo, além de itens nocivos ao meio ambiente. É o que revela uma pesquisa Datafolha. Participaram do levantamento 2.005 Bruno está desempregado. A partir de 16 anos em todo o país. Elas foram ouvidas entre 10 e 14 de julho.
A pesquisa foi apresentada durante uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no Senado. A ACT Promoção da Saúde é quem encomendou o estudo ao Datafolha. Ela é uma organização não governamental que atua na promoção e defesa das políticas públicas de saúde. No total, 79% dos entrevistados defendem impostos mais altos para cigarros e outros derivados de tabaco. No caso de bebida alcoólica, 71% querem uma taxação maior. Além disso, mais da metade dos participantes se mostrou contra incentivos fiscais aos setores que fabricam produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38. E a Secretaria de Desenvolvimento Social abriu as inscrições para processo seletivo do programa Aprendiz do Futuro, disponibilizando um total de 10 mil vagas. Os interessados têm a oportunidade de se inscrever até hoje, sexta-feira, por meio do site oficial do programa. Para acesso a todas as informações relevantes, o edital completo está acessível no site da CIDS. Os requisitos para se candidatar incluem ter idade entre 14 anos completos em 2023 e 15 anos e 11 meses, além de estar em situação de vulnerabilidade econômica e social. São elegíveis aqueles cujas famílias estejam registradas no cadastro único, assim como estudantes da rede pública ou beneficiários de bolsa integral na rede privada. O limite de renda familiar é estabelecido em até 2 salários mínimos. O programa se destina também a adolescentes pertencentes a grupos étnicos tradicionais, como indígenas, quilombolas, ciganos e afrodescendentes. A inclusão se estende a jovens cujas famílias incluam mulheres vítimas de violência doméstica, ampliando o escopo de participantes do Aprendiz do Futuro. E motoristas de mais de 30 cidades goianas podem ganhar 40% de desconto em multas de trânsito. O benefício ocorre por meio do sistema de notificação eletrônica, que permite aos cadastrados receberem notificações de infrações diretamente no celular ou no computador. A adesão ao sistema é feita por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito e o desconto ocorre até a data do vencimento da multa. De acordo com o presidente do Detran, delegado Valdir, o sistema reduz custos aos órgãos de trânsito e ao cidadão. O benefício já está em vigor para multas que forem aplicadas pelo Detran de Goiás e Goinfra, dos municípios cadastrados. O convênio estava suspenso por questões administrativas e foi retomado em agosto. Os condutores com autuações em prazos de notificação que tenham aderidos ao SNE poderão conseguir o desconto. Os motoristas que receberam multas em datas anteriores à adesão do benefício pelos municípios não têm direito ao desconto. As multas aplicadas a partir do dia 15 de agosto nos municípios conveniados podem receber o desconto. Mais de 40 mil famílias aqui em Goiás já recebem R$350 por mês do governo estadual como ajuda para pagar aluguel. A reportagem é de Matheus Maropo. O Bruno está desempregado, mas as contas no final do mês não param. Ele aproveitou a oportunidade do programa Para Ter Onde Morar e se cadastrou para receber o aluguel social. Eu pago R$800 de aluguel, graças a Deus vai me ajudar, então foi uma mão na roda, né? No momento não estou trabalhando, já tenho mais ou menos um mês. Aí sim, estou na procura de emprego. O Alifer também não perdeu tempo e garantiu o cartão. Vai ajudar bastante, né? No aluguel vai sobrar mais para despesa das crianças. E é isso aí, bom demais. 1000 cartões do programa Para Ter Onde Morar do aluguel social foram entregues nesta edição. Ao todo, mais de 40 mil famílias em 65 municípios goianos já foram beneficiadas. Identifica famílias em condição de vulnerabilidade, que estão em condição de onerosidade excessiva com o seu aluguel, ou seja, uma proporção muito grande da renda familiar sendo consumida pelo aluguel. E aí o governo do estado de Goiás coloca elas num programa onde vai pagar R$350 por mês do aluguel daquela pessoa. A entrega dos cartões foi realizada no pátio de entrada do Estádio Olímpico em Goiânia. Várias autoridades estiveram presentes. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás parabenizou o programa e relembrou o início do projeto. A ideia desse programa surgiu na AGEAB, com o Pedro Salles, comigo, na época função de líder do governo, com o nosso Ronaldo Caiado e a dona Gracinha Caiado.
estivemos juntos para a elaboração desse projeto, aprovamos em tempo recorde na Assembleia Legislativa e hoje é uma realidade. O presidente da Agência Goiana de Habitação reforçou que, apesar do programa ser temporário, várias outras ações serão implantadas para que a população não fique sem amparo. Hoje são 6 mil moradias em construção em todo o estado, de casas a custo zero. Nenhuma prestação, nenhuma obrigação, nem mesmo para transferir existe valor de escritura. O governo de Goiás tem ainda por objetivo construir mais 4 mil para o próximo ano, para que a gente consiga atender pelo menos 10 mil famílias de casa a custo zero. É o único estado no Brasil que faz programas como esse, aluguel social e casa a custo zero. O que para alguns parece pouco, para outros uma ajuda no orçamento faz toda a diferença. Vai ajudar bastante, né? O dinheiro que a gente paga, o valor total do aluguel, a gente pode estar tirando para estar melhorando na alimentação, comprando roupa, mais lazer para as crianças, né? Quanto que a senhora paga de aluguel hoje em dia? 650. E com esse dinheiro já dá para sobrar, né? Ah, uma ajuda muito boa, né? Vai ajudar bastante, porque, como se diz, é R$500 de aluguel, né? Aí já diminui um pouco, né? Porque já vem 350, aí dá de fazer outras coisas. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43 agora. E após um dia de folga na quarta-feira, o Corinthians retomou seus preparativos na quinta-feira para o confronto contra o Goiás, que vai ocorrer na Neoquímica Arena pela 21ª rodada da competição nacional. O treinador Vanderlei Luxemburgo conduziu uma sessão de trabalho focada na organização ofensiva e no posicionamento defensivo em diferentes contextos do jogo. No próximo sábado, o Corinthians planeja adotar a mesma estratégia testada na semana anterior. Com a Conmebol Sul-Americana assumindo prioridade, alguns jogadores titulares serão poupados no Campeonato Brasileiro. É importante lembrar que a equipe viajará para a Argentina na segunda-feira, onde enfrentará o Estudiantes na noite de terça-feira. A decisão da Libertadores da América será realizada no dia 4 de novembro, no Maracanã. Por conta disso, o Flamengo terá que alterar o local do confronto com o Santos pelo Brasileirão. Desse modo, a diretoria rubro-negra decidiu levar o duelo para o Mané Garrincha, em Brasília, com programação para ocorrer no dia 1º de novembro. Segundo a informação, o Flamengo solicitou a mudança à Confederação Brasileira de Futebol para o jogo contra o Santos ser realizado no dia 1º de novembro pelo Brasileirão. O clube paulista, inclusive, está de acordo com o time carioca, ou seja, a entidade irá oficializar a mudança em breve. Vale destacar que o Flamengo também alterou o local do jogo contra o Atlético Paranaense no dia 13 de setembro. Isso porque o Maracanã estará fechado para a reforma no gramado e o clube carioca decidiu levar o embate contra o time paranaense para Cariacica, no Espírito Santo. Antes dos confrontos contra Santos e Atlético Paranaense, o Flamengo entra em campo neste sábado no Maracanã contra o Internacional. A partida será realizada a partir das 18h30, horário de Brasília, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h45. E a partir dessa sexta-feira, as instituições financeiras que operam linhas de crédito do Plano Safra 23-24 terão a permissão para antecipar os recursos previstos para trimestres seguintes. Isso significa que elas poderão utilizar mais rapidamente os recursos que estavam planejados para serem aplicados em trimestres futuros, agilizando a liberação de crédito para os bancos e, consequentemente, para os agricultores. A medida, segundo o governo, tem como objetivo evitar que recursos fiquem ociosos e garantir que o dinheiro chegue de maneira mais eficiente aos produtores rurais. O anúncio foi feito pelo subsecretário de Política Agrícola e Negócios Ambientais do Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt. E o secretário adjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária, Pedro Neto, disse que o governo quer garantir 520 milhões de reais para que a Embrapa possa desenvolver uma pesquisa e inovação agropecuária em 2024. O total é de 50,7% maior do que o previsto para este ano. O orçamento total da empresa é de 3,6 bilhões de reais. O tema foi debatido na Comissão Mista de Orçamento, porque nos últimos anos a Embrapa tem dependido de emendas parlamentares para conseguir fechar o ano, como explicou a presidente da empresa, Silvia Massurá. Para 2023, 64 deputados e senadores garantiram pouco mais de 30 milhões de reais. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01, agora já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira.
E a cúpula do BRICS, bloco composto por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, anunciou nesta quinta-feira a ampliação de seus membros. Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã foram convidados a se unir ao grupo. O anúncio foi feito pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, durante uma coletiva de imprensa. Decidimos convidar a Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes para se tornarem membros permanentes do BRICS. A nova composição passará a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2024, é o que disse ele. Valorizamos o interesse de outros países em construir uma parceria com o BRICS, completou. A adesão dos novos membros foi oficializada na Declaração de Joanesburgo, documento acordado entre os atuais integrantes do BRICS. Também ficou acordado que os bancos centrais e ministérios da Fazenda e Economia de cada país ficarão responsáveis por realizar estudos em busca da adoção de uma moeda de referência do bloco para o comércio internacional. Outro acordo foi para que o grupo siga em busca de uma reforma da governança global, especialmente em relação ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. E uma nova lei publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União determina que farmácias públicas do Sistema Único de Saúde passem a ter obrigação de disponibilizar na internet estoques de medicamentos. A medida foi sancionada e vai entrar em vigor em 2024. O dispositivo alterou a Lei Orgânica da Saúde de 1990, que trata da promoção e do funcionamento dos serviços do setor. O texto adicionou ao campo de atuação do SUS, descrito na lei, a obrigatoriedade de disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas da internet estoques de medicamentos de farmácias públicas que estiverem sob a sua gestão, com atualização quinzenal, de forma acessível ao cidadão comum. A proposta da aliança original foi apresentada pelo ex-deputado federal Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, em 2019, inspirada em uma iniciativa da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, também em São Paulo. Segundo ele, a divulgação dos estoques, além de melhor gestão da aquisição de medicamentos, vai evitar o deslocamento desnecessário de pacientes. 7,4. Brasileiros compraram mais de 3 bilhões de itens importados este ano, a maioria da China. Quem traz os detalhes é Sig Eichmeier. A quantidade de produtos importados por consumidores brasileiros de janeiro a julho chega a 3 bilhões e 300 milhões. A alta é de 11,4% sobre o mesmo período do ano passado. Foram adquiridos brinquedos, luminárias, mochilas, blusas femininas, lapiseiras, entre outros artigos. E alguns deles chamam a atenção, como o número de 232 milhões de meias calças e pares de meia que chegaram ao Brasil no período de 7 meses. A maioria dos produtos, 1 bilhão e 300 milhões, veio da China, o equivalente a 40% do total. As informações foram obtidas pelo Estadão e são de levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Elas se baseiam em dados da Secretaria de Comércio Exterior, que analisou ao todo 10 mil tipos de bens, vindos de 145 países. O economista da CNC, Fábio Bentes, diz que ainda não é possível saber quantos itens entraram no país de maneira fraudulenta. De acordo com ele, antes da mudança das regras tributárias a partir de agosto, muitos varejistas internacionais se passaram por pessoas físicas para não pagar tributos. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05 agora. E o ex-deputado estadual e já com nome na rua para a disputa da Prefeitura de Rio Verde, Lissauer Vieira, destaca que o foco é em pavimentar caminhos de sua pré-candidatura para as eleições em 2024 e deixa a definição sobre o partido pelo qual vai representar no pleito para o ano que vem. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira na Câmara de Vereadores de Goiânia. No Legislativo goianiense, Lissauer recebeu a medalha do mérito do agronegócio Otávio Lage de Siqueira e concedeu entrevista coletiva a jornalistas. Durante a conversa, citou várias vezes o nome do senador Vanderlan Cardoso, presidente do PSD em Goiás, e disse que estava bem na legenda. A fala acontece num contexto em que o ex-presidente da Alego tem recebido flertes do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.
7:06 e o juiz Rodrigo de Castro Ferreira, da Terceira Vara Civil, Fazenda Pública Municipal e Ambiental, condenou o ex-prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal, por improbidade administrativa, ofensa aos princípios da administração pública e dano ao erário, dentre outras infrações. Com a decisão, ele teve a suspensão dos privilégios políticos por um período de 12 anos. A imposição de uma multa civil no montante foi de R$324 mil e ainda a vedação de estabelecer contratos com o poder público ou usufruir de vantagens fiscais ou creditícias de modo direto ou indireto, mesmo que por intermédio de uma entidade jurídica da qual seja o principal sócio. Esse último impedimento também perdura por um prazo de 12 anos. O Ministério Público de Goiás, autor da ação movida contra o antigo administrador, alega que durante a sua gestão como prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal aprovou várias leis visando a doação de inúmeras propriedades públicas. E uma operação reúne todas as forças de segurança de Goiás no combate à violência contra mulheres no estado. Quem traz essa informação é Túlio Isaac Filho. A Operação Chamar é uma continuidade da Operação Átria. Tá bom? A Operação Átria que aconteceu em fevereiro e realmente foi um tremendo sucesso. Operação Chamar, que em hebraico é proteger, servir, guardar, e é isso que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás faz com as nossas mulheres. Coronel Franco, meu irmão, obrigado por receber a gente aqui na tua casa. Coronel hoje que é superintendente de ações e operações, aqui o homem da inteligência, o homem da Secretaria de Segurança Pública. Operação Chamar, as mulheres cada vez mais seguras no estado de Goiás. As nossas forças de segurança estão empenhadas em ações proativas, ações preventivas e repressivas. No caso de constatar alguma violência, nossos agentes de segurança irão agir com rigor para que essas mulheres possam ser protegidas e que essas violências, esses atos, se reduzam a chegar a zero. Com a intenção de coibir todas as formas de violência contra a mulher, além de fomentar denúncias, a Operação Chamar conta com todas as forças de segurança do estado, trabalhando de forma integrada para garantir a segurança das nossas mulheres. O principal desse tipo de trabalho realmente é reforçar essa integração entre as forças de segurança, né? Nós temos trabalhado cada vez mais de forma mais eficiente com essa integração, a comunicação, a troca de informações entre as forças, né? E isso tem trazido excelentes resultados. Através das nossas atribuições, a gente está buscando orientar os nossos militares que atendem principalmente ocorrências de resgate, ocorrências de salvamento, que se deparam ali em primeiro contato com essas vítimas, para estarem detectando, tendo a perspicácia de perceber que às vezes aquela ali é uma situação que a mulher não denunciou, ela não falou que ela sofreu uma agressão do marido, mas o bombeiro já perceber pela situação que aquilo ali se trata de uma situação de violência contra a mulher e poder fazer a denúncia e encaminhar essa vítima, né, para a rede de proteção. E hoje o estado de Goiás conta com 2 batalhões específicos para o cuidado da mulher, sendo da Polícia Militar o Batalhão Maria da Penha e da Guarda Civil Metropolitana o Mulher Mais Segura. A mulher, ela tem que procurar primeiro, né, sendo vítima de violência, ela tem que procurar algum canal de ajuda. E aí é importante nesse momento essa parceria. Ou ela vai procurar ajuda direto numa delegacia, ou ela vai procurar ajuda na Guarda Municipal ou na própria Polícia Militar, através de 190, através do aplicativo Mulher Segura, através do nosso Instagram ou até mesmo indo até o nosso batalhão de Maria da Penha. Todas as mulheres que sofreram atentados no nosso estado, elas não pediram ajuda para o estado. Então nós estamos aqui de uma maneira mostrando para elas, olha, vai pedir ajuda, vai atrás de nós. Ela tem que ir na DEAN, tem que denunciar, tem que fazer o papel dela de pedir ajuda. Túlio Isaac Filho, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7:10 agora. Em busca do sonho de conquistar a Libertadores pela primeira vez, o Fluminense contou com o apoio da sua torcida e construiu um bom resultado na noite desta quinta-feira, ao vencer o jogo de ida das quartas de final contra a Olímpia do Paraguai por 2-0 no Maracanã. O time visitante veio ao Rio de Janeiro com a estratégia clara de se defender e fazer cera, mas o Flusão não repetiu os erros do Flamengo, eliminado pelos paraguaios nas oitavas, e com gols de André e Germancano garantiu a vantagem. Agora pode até perder por um gol de diferença na partida de volta, que estará na semifinal. O segundo confronto entre os times será na próxima quinta-feira, dia 31, às 21h30, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, capital do Paraguai.
Quem passar enfrenta o ganhador de Internacional e Bolívar. Na semifinal, o Colorado venceu o jogo de ida por 1-0 na altitude boliviana. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h11. E o mercado brasileiro da soja teve um bom movimento de negócios nesta quinta-feira, com avanço de preços em boa parte das regiões. Houve bons volumes movimentados, principalmente em Paranaguá e Rio Grande. Basicamente, os preços sentiram a pressão positiva de Chicago e do câmbio. Assim, entre 150 a 200 mil toneladas foram comercializadas no dia. As principais cotações de ontem pelo Brasil, em Porto do Rio Grande, avançou de 157 para 159 reais a saca. Já no Porto de Paranaguá, no Paraná, a saca da soja valorizou de 148 para 150 reais. Em Rondonópolis, houve um recuo de 128 para 127 reais. Já em Dourados, Mato Grosso do Sul, houve crescimento de 129 para 130 reais. E finalmente aqui em Rio Verde, Goiás, ela foi de 125,50 para 127 reais. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quinta-feira com preços mais altos. A previsão do clima seco nos Estados Unidos e a boa demanda pelo produto norte-americano garantiram a sustentação das cotações. O mercado aguarda pela divulgação dos números finais do Crop Tour da ProFarm nesta sexta-feira. Apesar das indicações mistas, o sentimento é de que os dados de produção deverão vir acima do esperado. As exportações líquidas norte-americanas de soja referentes à temporada 22-23, com início em 1º de setembro, ficaram em 364.900 toneladas na semana encerrada em 17 de agosto. Para a temporada 23-24, foram mais de 1.218.200 toneladas. Analistas esperavam exportações entre 550 mil e 1.400.000 toneladas, somando-se às duas temporadas. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h13 agora. Necessidade do apresentador de TV Fausto Silva aguardar na fila do SUS para fazer transplante de coração chama a atenção para a regra de doação de órgãos aqui no país. Quem traz os detalhes é Brunelli Portela. Aos 73 anos, o apresentador Fausto Silva vai precisar passar por um transplante de coração. O artista foi internado no dia 5 de agosto com quadro de insuficiência cardíaca. Agora aguarda na fila do SUS por um transplante de coração. O assunto levantou uma questão importante: a doação de órgãos. Catiúcia é gerente da Central de Transplantes da Secretaria de Saúde e explica como funciona a fila para doação. O órgão só pode ser transplantado se ele foi analisado e compatibilidade. Hoje a lista ela segue critérios de compatibilidade, né? Não é só a entrada na fila. Córnea sim, é só por entrada na fila, sequência, mas para órgãos não, depende da compatibilidade. Em Goiânia, teve um caso parecido com o do Faustão. Aos 18 anos, Fabiana foi diagnosticada com insuficiência cardíaca. Depois de alguns anos, recebeu a notícia que precisaria fazer um transplante de coração. A Fabiana tem um caso curioso. Ela é enfermeira aqui em Goiás e em 2020 ficou em estado grave e precisou entrar na fila de transplantes em São Paulo. E já em fevereiro de 2021, ela recebeu um coração aqui do estado de Goiás. É isso mesmo essa história, Fabiana? Conta melhor pra gente. Sim, exatamente. Em 2020, quando eu comecei o processo para tentar entrar na fila, eu já era portadora de doença cardíaca há bastante tempo, tinha conseguido fazer o controle com a medicação por muitos anos, até que quando chegou um ponto que a medicação já não era mais suficiente, eu recebi a indicação do transplante, porque meu quadro agravou bastante no início de 2021, meus rins pararam, precisei de medicação para o coração ficar funcionando. Fui para prioridade, né? Subi na fila, que é o que a gente fala, porque o risco de morte ficou muito grande. E mais ou menos um mês depois que eu entrei em prioridade, eu recebi o coração. Atualmente, o Brasil possui 66 mil pessoas aguardando na fila de transplante, mais de 2.000 apenas em Goiás.
Por isso, a importância de conscientizar as pessoas sobre a doação de órgãos, que só pode ser autorizada pela família. O transplante é você depender de o sim de uma família, né, de alguém que teve a morte encefálica, para que essa pessoa possa doar os órgãos e poder ajudar as pessoas que estão na fila do transplante. Faz toda a diferença você tá necessitando, tá numa condição de saúde muito frágil e receber esse órgão. É a vida. Você pode ajudar, faça isso, avise seus familiares, porque hoje em dia a única forma de doação é a família autorizando. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. 7h17, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira e já. Mulher e candidato do Ceará são os favoritos para vagas do STJ. E um detento preso em cadeia no Mato Grosso organizou e acompanhou em tempo real roubo a banco em Goiás, é o que diz a polícia. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, voltamos já, logo após o break comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25, já de volta com o Jornal Verde Vale desta sexta-feira. O deputado Alencar Santana, relator do projeto da lei do Desenrola, Programa Federal de Renegociação de Dívidas de Consumidores, afirmou nesta quinta-feira que o texto vai conter um limite para os juros rotativos do cartão de crédito, que é um tipo de empréstimo oferecido aos clientes que não conseguem pagar o valor total da fatura até o vencimento. Pela proposta, os juros serão congelados quando chegarem a 100% do valor total da dívida. Atualmente, o percentual ultrapassa 400% ao ano em vários bancos. O relatório da proposta foi discutido na reunião de líderes da Câmara desta quinta-feira e deve entrar na pauta de votação na próxima semana. A proposta surgiu porque o governo decidiu incorporar a medida provisória que criou o Desenrola, um projeto de lei que já tramitava na Câmara de autoria do deputado Elmar Nascimento do União Brasil. O texto original sugere que o Conselho Monetário Nacional estabeleça um limite para os juros do rotativo. Integrantes do governo Lula veem 2 favoritos entre os 7 nomes que passarão pela votação no Superior Tribunal de Justiça para ocupar as vagas na corte. Entre eles, a advogada Daniela Teixeira e o desembargador Teodoro Silva Santos, do Ceará. Lula terá de escolher 3 nomes como novos ministros do STJ, 2 provenientes dos tribunais de justiça e 1 da Ordem dos Advogados do Brasil. Daniela Teixeira é considerada uma advogada progressista, mas o fato de ser mulher pesa muito, principalmente porque Lula ainda não definiu se vai escolher uma mulher para a vaga de Rosa Weber, que sai em setembro do Supremo Tribunal Federal. A escolha de Teixeira dá discurso para o presidente se optar por um homem como advogado-geral da União, Jorge Messias. Além disso, tem 2 ministras do STJ que se aposentam este ano. Hoje, a corte conta com 6 mulheres entre as 33 cadeiras. Se Teixeira for escolhida, serão 7, número que inevitavelmente vai cair com as 2 aposentadorias. Por enquanto, mais uma vez, são os homens favoritos para essas listas tríplices. Juiz de garantias irá atuar na investigação de processos. A matéria, quem traz os detalhes é Rafael Ferri. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela implantação do juiz de garantias em todo o país no prazo de 1 ano. O período pode ser prorrogado uma vez por mais 1 ano. Para o jurista Ariston Flávio da Costa, o juiz de garantias é responsável por controlar o inquérito policial e analisar a fase de condução do inquérito, para saber se todos os direitos e garantias fundamentais instituídos por lei estão sendo garantidos durante o percurso do processo. Ariston salienta que a existência do juiz de garantias permite a separação das funções de julgar, defender e acusar, concedendo maior imparcialidade ao julgador. O juiz das garantias é uma função exercida no inquérito policial, ou seja, na fase investigativa do processo penal, por um juiz de direito encarregado de atuar como garantidor da eficácia do sistema de direitos e garantias fundamentais do acusado no processo penal e, especialmente, ele vai ter a função aí de dispor sobre a prisão provisória de uma pessoa investigada
e na possibilidade do pedido de liberdade provisória. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, votou pela inconstitucionalidade da obrigação, defendendo a adoção opcional do modelo. Porém, o placar final pela criação obrigatória foi unânime, de 11-0, e o ministro aderiu à maioria. A criação do juiz de garantias foi aprovada pelo Congresso no chamado pacote anticrime e sancionado pelo então presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2019. A aplicação foi suspensa em janeiro de 2020 por decisão do ministro Luiz Fux, então vice-presidente do STF. A agência Rádio Web, 22 anos. A credibilidade de 80 prêmios de jornalismo, presente em mais de 2.000 emissoras afiliadas. Produção e reportagem, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30 agora. E um homem que está preso em Cuiabá, no Mato Grosso, é suspeito de organizar e acompanhar em tempo real uma tentativa de roubo a banco em Bom Jardim de Goiás, no oeste goiano. De acordo com a Polícia Civil, outras 6 pessoas envolvidas no crime foram identificadas. Metade delas é natural de Goiás e o restante do Mato Grosso. Na última terça-feira, 2 suspeitos foram presos preventivamente. Outros 2 continuam foragidos. O crime aconteceu em maio desse ano. Segundo a polícia, o plano do grupo era entrar no banco arrombando o teto, depois roubar o dinheiro de cofres e caixas eletrônicos. Porém, o teto era feito de concreto e assim que os suspeitos tentaram arrombá-lo, o alarme de segurança foi ativado. Com isso, eles abandonaram o roubo e fugiram. Um dos envolvidos acabou preso em flagrante com diversas ferramentas que, segundo a polícia, seriam usadas para o arrombamento de cofres e caixas eletrônicos. A partir disso, as investigações começaram e a polícia descobriu que o crime havia sido organizado por um detento no Mato Grosso. Uma onda de calor provocou um aumento nas temperaturas das cidades de Goiás. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, os termômetros podem atingir 40 graus até sábado. Em Aragarça, a previsão é de 40 graus, Daliana, hoje, já nessa sexta-feira. Já em Goiânia, a previsão é que deva atingir 34 graus, com predomínio de sol e umidade relativa do ar variando entre 18% e 75%. O CIMEGO alertou para o risco alto de incêndio em várias regiões do estado. Representantes do setor turístico de Goiás se reúnem para traçar estratégias com o objetivo de atrair mais visitantes para o estado. A reportagem é de Sabrina Monteiro. A reunião com os representantes ligados ao turismo do estado de Goiás aconteceu no Sebrae, em Goiânia. Durante o evento, foram discutidas práticas da gestão de atividades turísticas mais eficientes. O encontro entre os representantes das 11 regiões turísticas do estado de Goiás tem o objetivo de construir um plano estratégico para identificar os pontos fortes de cada uma dessas cidades e, assim, realizar ações de melhorias para atrair ainda mais visitantes. Nosso objetivo é fortalecer o turismo do estado de Goiás. O estado de Goiás, ele tem muito a oferecer, muito mesmo. Eu costumo dizer que o estado de Goiás, ele é o único estado que possui tudo que todos os outros estados têm. Aí você me pergunta, mas e o mar? O estado de Goiás também tem mar de água doce. Temos mar, águas termais, águas medicinais, artesanato, cultura, gastronomia, pedras preciosas, cachoeiras, ecoturismo, turismo de aventura. Nós temos aí uma amplitude muito grande. Os produtos rurais são uma grande potência para o estado e por isso os investimentos nessa área continuam em crescimento. Hoje o agronegócio é um dos principais pilares da economia do estado de Goiás, né? Seja na produção de grãos, seja na produção da pecuária, avicultura, nas diversas cadeias produtivas do estado. E o turismo rural, com certeza, é uma delas que precisa ser ainda mais explorado, mais qualificado, né? E o Senar, como sendo o S do rural, tem essa visão e agora criando, né, um novo pilar dentro da sua estrutura para trabalhar melhor ainda esses empreendedores desse segmento do turismo rural. Perinópolis também é destaque no turismo do estado. No pós-pandemia, o número de visitantes tem aumentado. Mesmo assim, a secretária de turismo da cidade afirma que é necessário aprimorar ainda mais esse setor. Voltamos com tudo, ainda bem, né? Viajantes loucos para
realmente ter essa liberdade de viajar, de ir e vir, né? E Pirenópolis, como uma das cidades tão queridas do estado de Goiás, que sabemos, né, tão querida pelos brasilienses, pelos goianos, né, pelos paulistas, de fato, desde 2022 a gente voltou com atividade turística muito pulsante, o que é extremamente benéfico para a nossa economia. A gente tem programas enquanto Secretaria Municipal de Turismo para trabalhar todas essas frentes. Então, qualificação, inovação de produtos turísticos, promoção do nosso turismo, né? A representante da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa de Goiás falou sobre a importância de políticas públicas para conseguir cumprir as ações solicitadas de cada cidade. Uma das preocupações do presidente da comissão, o deputado Coronel Dailton, é essas parcerias que podem realmente pensar em ações e diretrizes para serem implantadas no turismo goiano. É a primeira vez que pensa em um planejamento estratégico mesmo para os próximos anos para ser implantado no turismo. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h35. E o São Paulo perdeu para a LDU por 2-1 na noite desta quinta em Quito pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, mas conseguiu conter um dano que poderia ter sido bem maior na altitude da capital do Equador. Em um início arrasador, a LDU abriu 2 gols de diferença com Juan Júlio e Ibarra e amassou no primeiro tempo, mas o tricolor reagiu e mesmo sem uma grande atuação, buscou um gol com Lucas, que pode ser fundamental para a classificação no jogo de volta em um Morumbi que deve estar lotado. A derrota, claro, não foi boa, mas o São Paulo sai do Equador com um sentimento de alívio. São Paulo e LDU voltam a se enfrentar na próxima quinta às 19 horas, horário de Brasília, no Morumbi. A vitória tricolor por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Por 2 ou mais gols, vale a classificação direta à semifinal. A LDU joga pelo empate para avançar. E com 3 gols no primeiro tempo, Fortaleza venceu por 3-1 o América Mineiro nessa quinta-feira no Independência pelas quartas de final da Sul-Americana. O jogo de volta será no dia 31 de agosto, na Arena Castelão. Guilherme 2 vezes e Pochettino marcaram para o Fortaleza, que agora pode perder até por um gol de diferença que avança. Mastriani marcou para o América Mineiro. O Fortaleza quer chegar às semifinais pela primeira vez. Nunca um time nordestino foi às semifinais da Sul-Americana. Pela Série A, o América Mineiro duela contra o São Paulo no domingo, no Independência, às 16 horas, pela 21ª rodada. O Fortaleza joga no estádio Presidente Vargas contra o Curitiba no domingo, às 18h30. As 2 equipes voltam a se encarar na quinta-feira, às 19 horas, na Arena Castelão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado do milho fechou a quinta-feira com preços em alta na Bolsa Brasileira. Os futuros do cereal entre os contratos mais negociados subiram de 0,5 a 1 ponto percentual, com o setembro 23 encerrando o dia a R$ 54,05. O janeiro 24 foi a R$ 61,40 por saca. O dia foi de recuperação depois das perdas da sessão anterior, porém com ganhos pontuais e ainda registrando um comportamento lateralizado. A colheita vai se encaminhando para a fase final, fechando a safra e o armazenamento vai se dando como é possível, com o produtor segurando novos negócios. E ele está querendo mais, então essa queda de preço nesse momento, e isso está dando fôlego para o milho, por isso a bolsa registrou alta, foi o que disse Brandalize. Assim, no paralelo, mesmo com as baixas em Chicago, o mercado de portos para o cereal também encontra espaço para se sustentar, variando de R$ 70 a R$ 72, refletindo também uma demanda mais presente pelo cereal brasileiro.